Como ser liberto do poder do pecado. Nós sabemos que todo cristão genuíno, toda aquela pessoa que teve um encontro com Cristo, ela enfrenta dificuldades, ela enfrenta uma luta ferrenha contra a sua velha natureza. A velha natureza, como já diz, é uma natureza pecaminosa, uma natureza que busca saciar suas vontades, os seus desejos, e ela estará sempre lutando contra a nova natureza. Isso nós vamos encontrar lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então essa pessoa que ela teve uma experiência de novo nascimento, você, meu irmão, não importa o tempo de vida cristã que você tenha, você tem que entender e deve entender que todo cristão ele vive numa luta diária, uma luta que não tem trégua. Como vencer o poder do pecado? Como ser livre do poder do pecado? O primeiro ponto é ter a certeza da sua conversão, a certeza do novo nascimento. Olha o que diz aqui em 1 João, no capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, quer dizer, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. O que esse versículo quer nos dizer é que aquela pessoa que teve um encontro real e genuíno com o Senhor Jesus, ele não pode viver na prática do pecado. Por quê? Porque a sua semente permanece nele, porque é nascido de Deus. Então, uma vida cristã, ela não pode ter início, ela não se inicia, na verdade, sem antes passar pelo novo nascimento. Se você, por exemplo, conhece uma pessoa que ela frequenta a igreja, ou não frequenta a igreja, mas se denomina cristão, e ela vive uma vida de pecado, ela vive sendo derrotada pelo pecado, ela vive, irmãos, debaixo do jugo do pecado, ela precisa reavaliar a sua conversão. Como vou vencer o poder do pecado? Como ter força, como ser livre do poder do pecado? Primeiro passo, imprescindível, ter a certeza de que você teve um encontro real e genuíno com o Senhor Jesus. Você recebeu uma nova natureza. Por quê, irmão? Porque quando nós nascemos, nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa. Reina em nosso ser, na nossa velha natureza, todo o desejo pelo pecado, todo apetite pelo pecado. Assim como é natural você ter sede, você ter fome, assim será natural a sua velha natureza desejar o pecado. Desejar satisfazer os seus apetites. E como é que nós vamos vencer isso? O primeiro passo é ter uma segunda natureza. Essa experiência de novo nascimento nos concede a bênção de receber uma segunda natureza. E essa natureza, ela é nascida dos céus, ela é nascida de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados, versículo 18, pelo espírito, não estás debaixo da lei. Então o que acontece? Através dessa experiência real e genuína com o Senhor Jesus, nós recebemos uma nova natureza. E essa natureza, ela se compraz em fazer a vontade de Deus. Então, veja bem, você estava no mundo, perdido, você recebe a Cristo como seu único Senhor e Salvador, você recebe uma nova natureza, e essa natureza, somente ela, com a ajuda do Espírito Santo, ela é capaz de confrontar a velha natureza. Então não há como falar de ter libertação do pecado, não há como nós falarmos de ser livre do poder do pecado, se não falarmos da nova natureza. Eu vou deixar na descrição do vídeo, aí embaixo, irmãos, um link de um vídeo que nós fizemos há muito tempo, que fala como nascer de novo. E ali você vai ter mais detalhes sobre essa experiência de novo nascimento. Então, primeiro passo, o novo nascimento, uma nova criatura. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus
não vive no pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver no pecado, porque é nascido de Deus. É assim que o versículo ele está querendo nos dizer. Não há possibilidade da pessoa viver na prática do pecado. Por quê? Porque há uma nova natureza. E essa nova natureza, ela deseja ardentemente fazer a vontade de Deus. Bom, o segundo passo, irmãos, é encher a mente e o coração da palavra de Deus. Vamos ver o que diz aqui em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa palavra pensar aqui quer dizer fixar a mente. É necessário que você preencha a sua mente com as coisas que são de cima. Aqui diz, você já ressuscitou com Cristo? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, o segundo passo. Primeiro, é você ter a certeza de ter tido uma experiência de novo nascimento. Se você não tem a nova natureza, toda a luta será em vão. Será um esforço da carne. Mas se você teve uma experiência de novo nascimento, você tem certeza de ter recebido essa nova natureza, agora é necessário você dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? Você deve encher a sua mente e o seu coração da palavra do Senhor. Você deve investir no seu relacionamento pessoal com Deus, numa vida devocional que venha agradar a Deus. Bom, o terceiro passo é submeter-se à palavra de Deus. Há muitas pessoas que leem a Bíblia, há muitas pessoas que até estudam a Bíblia, mas não estão dispostas a se submeter às ordenanças da palavra de Deus. Veja o que diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. O que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo que nós devemos levar cativo todo entendimento à obediência a Cristo. É preciso a submissão às ordens que a palavra de Deus ela nos dá. E aqui está dizendo, olha no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você pode fazer pensamento positivo, você pode procurar ajuda, né, de profissionais, de pessoas que querem mostrar para você técnicas de comportamento, técnicas de pensamento positivo, técnicas humanas, mas não se esqueça de que o pecado é uma doença da alma, é uma doença da velha natureza, é uma doença que ela ataca a sua vida espiritual e reflete no seu emocional e na sua vida pessoal. Veja o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A palavra de Deus ela nos exorta que eu tenho que ter uma experiência de novo nascimento, eu tenho que encher a minha mente e o meu coração da palavra de Deus. E o terceiro passo é cumprir essa palavra, é obedecer à ordem de Deus. O fato de termos o conhecimento sem a obediência não causará efeito, porque quando eu encho a minha mente do conhecimento da palavra do Senhor e eu recebo esse conhecimento com submissão, obviamente eu vou incitar os meus sentidos à prática da obediência. E quando eu passo a desejar, a obedecer a palavra de Deus, se cumpre na minha vida o que está aqui em Romanos, no capítulo 6, versículo 13 e 14. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja como o apóstolo Paulo ele orienta aos romanos
como ser livre da força do pecado. Apresentar-se para servir. Essa é uma palavra que no grego ela tem um sentido de alguém que se apresenta para o serviço militar. Uma pessoa que se apresenta para o serviço militar, essa pessoa ela está se submetendo às regras que um quartel impõe para ela. Ela não chega ali no quartel com as suas regras, impondo as suas regras, impondo o seu ponto de vista, as suas opiniões. Não é verdade? Uma pessoa, quando se apresenta nas Forças Armadas, ela deve se submeter às regras, os preceitos que a instituição vai exigir dele. E com Deus é a mesma coisa. A pessoa que quer assim, olha, eu quero me ver livre do pecado, mas ela diz, bom, mas isso aqui não tem nada a ver, aquilo ali não tem nada a ver, eu acho que isso aqui não tem problema algum, eu acho que isso aqui não faz mal algum. A pessoa ela tem que desarmar-se completamente e se submeter à vontade de Deus. Não tem como você se ver livre do poder do pecado sem, primeiro, se você não tiver uma experiência de novo nascimento, se você não encher a sua mente da palavra do Senhor, se você não estiver disposto a obedecer a palavra de Deus e, consequentemente, você não se apresentar para servir. Se você não se apresentar para servir a Deus, você vai servir a quem? Ao seu ego. E o seu ego, ele deseja o quê? A sua velha natureza deseja o quê? O pecado. E isso, meus irmãos, isso é um exercício diário. O cristão, enquanto ele estiver aqui, ele está numa batalha constante. Não é um passe de mágica. Ele recebe aqui uma libertação e ele acha que amanhã ele não precisa vigiar. Ele acha que, bom, agora eu estou livre, eu posso me desarmar. Não, nós estamos num campo de batalha. Enquanto estivermos aqui, irmãos, nós precisamos estar vigilantes, sabendo que existe em nós uma velha natureza, e essa natureza, segundo Gálatas 5:17, essa natureza ela cobiça contra o espírito. Essa velha natureza ela é oportunista. Agora, nesse processo de regeneração, nesse processo que todo cristão ele passa enquanto aqui estiver, ele deve entender uma coisa: se ele tropeçar, ele não pode desistir, ele deve continuar. Veja o que diz aqui em 1ª Epístola de João, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, irmão, mesmo que você, nesse processo de fortalecimento da nova natureza, você vier a tropeçar, você não pode se escandalizar com a sua velha natureza. Você não pode pensar, bom, não tem mais jeito para mim, eu já caí várias vezes. Você deve persistir. Você deve continuar. Lembre-se, se você tem certeza que você teve um encontro real e genuíno com Cristo, se você está enchendo a sua mente da palavra do Senhor, se você está fortalecendo a sua nova natureza, mesmo que você venha tropeçar, você deve entender que se você pecar, você tem um advogado, você tem aquele que vai te perdoar, você tem aquele que está disposto a te purificar, aquele que está interessado em que você se mantenha na posição de sempre buscar se afastar do pecado. E eu quero deixar uma observação muito importante que está aqui na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa palavra conversação, ela tem um sentido de conversas e companhias. Há muitos cristãos que estão se equivocando, estão cometendo um erro primário. Estão em roda de pessoas e de conversas que não agradam a Deus, que não alimentam o seu novo homem. Pelo contrário, estão ouvindo conversas, estão participando de companhias, de amizades, de rodas, de pessoas que só falam aquilo que não agrada a Deus.
apelos da carne, ambientes que não são ambientes para um cristão. Mesmo, e eu quero dizer aqui, mesmo em reuniões de família, estão se envolvendo em confusões, estão participando de mesas onde há palavrões, deboches, conversas que estimulam, que instigam os apetites carnais, e em nome de não desagradar os familiares, esse cristão está alimentando a sua velha natureza e está matando a sua nova natureza. Aquele a quem você mais alimentar é aquele que vai fortalecer. Então, a vida cristã é uma questão de prioridade. A quem você vai dar prioridade? Não brinque com o pecado. O pecado, ele existe em 3 formas. Ele existe na transgressão, você erra o alvo, você transgride a vontade de Deus. Ele existe na forma de poluição, ele te contamina, o pecado suja as suas vestes. E ele existe na forma de poder, o pecado ele subjuga. E quando a pessoa está sobre o jugo do pecado, ele torna-se uma pessoa oprimida, uma pessoa angustiada, uma pessoa fracassada na vida espiritual. Ele existe nas 3 formas: transgressão, poluição e poder. O pecado, ele humilha o homem e ele traz sobre o homem a mancha da sua imundície e o subjuga. Por o pecado, meus irmãos, ele não se contenta com a prática em si somente. O pecado, ele é um devorador. A natureza pecaminosa é uma natureza insaciável. Ela deseja mais e mais o pecado. Então ela não para naquela prática inicial. Ela vai levando a pessoa até o fundo do abismo, até um dia essa pessoa morrer totalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente. Agora, considere que o Espírito Santo é o seu grande aliado. Aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, diz: "E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Aqui está dizendo que o mesmo Espírito, ele faz o quê? Ele ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra tem um sentido de aquele que está ao seu lado para ajudar a carregar carga. O ponto crucial nessa caminhada, nesse exercício da sua vida espiritual, é você nunca desistir. O exercício corporal, diz a Bíblia, para pouco aproveita. A pessoa que deseja perder peso, a pessoa que deseja ganhar massa muscular, o que ela faz? Ela não vai ser pela força do pensamento que ela vai conseguir emagrecer ou ganhar massa muscular. Ela vai ter que fazer uma dieta e ela vai ter que aplicar-se no exercício, na musculação, a fim de ganhar massa muscular e perder peso, não é isso? Não é pela força do pensamento. A vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Não adianta somente um pensamento, um desejo que não se manifesta, um desejo que ele não sai de um simples sentimento para uma ação. É necessário que a pessoa se aplique, que ela se dedique, e mesmo que ela venha cair, mesmo que ela venha tropeçar, mas ela tem que ter a determinação de continuar buscando, sabendo que o Espírito Santo ele ajuda nas nossas fraquezas, e se viermos a tropeçar, o Senhor ele nos perdoa e o Senhor nos purifica. Ser liberto do poder do pecado é uma construção que se inicia com um novo nascimento. Você tem uma experiência real e genuína de novo nascimento, você recebe uma nova natureza. E essa nova natureza é a única que é capaz de fazer frente à velha natureza que nós herdamos de Adão. E agora, tendo essa experiência com o Senhor Jesus Cristo, tendo essa nova natureza habitando dentro de nós, sabemos que agora temos uma natureza que naturalmente ela anseia fazer a vontade do Senhor. E ela vai se opor em todo o tempo à vontade da velha natureza, que é pecar. Agora, o que eu preciso é que nessa caminhada, ela não fica só no novo nascimento. Eu preciso encher a minha mente
o meu coração de tudo aquilo que é puro, de tudo aquilo que é santo. Eu preciso pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu preciso encher a minha mente, o meu coração, da palavra do Senhor. Eu preciso fortalecer, dar alimento para a minha nova natureza. Terceiro, eu preciso me submeter à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu não posso ficar só como ouvinte, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que praticar a palavra do Senhor. Não adianta você simplesmente tentar aprender alguma profissão, aprender alguma matéria sobre um determinado tema que você gosta, mas se você não aplicar, se você não praticar, você será somente um ouvinte. Vai ficar só no seu entendimento, mas você não vai ser uma pessoa prática naquilo que você se propõe a ser. É necessário que você se afaste de tudo aquilo que alimenta a carne. Eu quero concluir, contar para você um fato que aconteceu há alguns anos. Eu conheci uma pessoa que ele, quando era jovem, começou a fumar. Ele fumou desde os seus 28 anos de idade e quando chegou já à idade de 55 anos por aí, quando as pessoas começavam a falar para ele que ele deveria parar de fumar, que aquilo ali fazia mal, destruía a sua saúde, ele não aceitava a ideia. Pelo contrário, ele dizia, olha, o único lazer que eu tenho é o cigarro. Em determinado tempo, as consequências do fumo começou a trazer prejuízo para a sua saúde. Lá, já na velhice, ele já não tinha mais condições, seus rins pararam, várias doenças começaram a surgir, e já de cabeça branca, e quando perguntaram para ele se ele ainda fumava, ele disse, não, eu tive que parar de fumar, porque senão eu ia morrer. Mas decidiu tarde. O corpo já não respondia, o corpo já não tinha como reagir aos tratamentos, porque havia sido bombardeado durante décadas por causa do cigarro. Não tarde tomar a sua decisão em largar o pecado. O pecado pode ter poder, mas ele perderá o poder quando você tiver a experiência real e genuína de novo nascimento, quando você tiver a sua experiência pessoal e genuína de arrependimento de pecado, quando você começar a encher a sua mente da palavra de Deus. Não adianta, irmão, você ter o novo nascimento, mas você dá alimento para a velha natureza. Você flertar com os apetites da velha natureza. Você vai ser um cristão fracassado, um cristão que vive tropeçando, que vive em amargura, que vive uma vida espiritual de derrota. O terceiro passo, irmão, você deve se submeter à palavra de Deus. Não adianta só ouvir, não adianta só aprender. É necessário que você tenha a disposição de obedecer à palavra de Deus, de colocar em prática a palavra do Senhor na sua vida. De que adianta um soldado que não sabe manusear uma arma, mas ele tem uma arma? De que adianta um médico que não tem nenhuma experiência de consultório ou de cirurgia e ele tentar fazer uma cirurgia? É necessário que ele coloque em prática todo o seu aprendizado. Seja em que profissão você tem na sua vida, seja uma dona de casa, é necessário que você ganhe experiência, que você pratique aquilo que você aprendeu e determina no seu coração ser. O quarto passo é afastar-se de tudo que alimenta a sua velha natureza. Não adianta você ficar estudando a Bíblia, você viver uma vida de oração, mas você está ali dando petiscos, dando uma verdadeira feijoada, não é? Há cristãos que estão dando uma verdadeira feijoada para a sua velha natureza. Estão engordando, empanturrando o velho homem. E depois, quando sofre as consequências, quando começa a sentir os efeitos colaterais dos apetites da velha natureza, esse cristão ele começa a gemer. O outro passo importante é o quinto passo, que é apresentar-se para servir a Deus. Água parada, irmãos, apodrece. É necessário que você se apresente para servir. Lembre-se que está lá em Romanos 6, versículo 13 e 14, apresentar-se para servir. Aquele a quem você se apresentar para servir, você será servo. Então, se eu me apresento para servir a Deus, eu estou disposto a me submeter às regras de Deus. Não crie suas regras. Nós estamos hoje vivendo uma época, irmãos, em que os pastores,
Os cristãos estão criando regras para servir a Deus, condições para servir ao Senhor. Nem que para isso ele tenha que torcer as Escrituras. Isso vai trazer um efeito para a sua vida espiritual desastroso. Não é à toa que nós estamos vendo aí o que está acontecendo no meio das igrejas, na vida de muitos líderes religiosos, líderes, pastores e de muitos cristãos que estão vivendo uma vida de derrota, uma vida de humilhação espiritual. Espero que essa palavra ela traga ao seu coração luz, e a minha oração é que o Espírito Santo abra o seu entendimento, que o Espírito do Senhor dilate o seu coração, para que você venha a aprender a desenvolver a sua vida espiritual. Não deixe ela estagnada. Invista no seu devocional. Afaste-se de tudo aquilo que alimenta a sua velha natureza. Isso pode durar um tempo. Como ninguém consegue um corpo atlético da noite para o dia, assim também a estatura de crescimento espiritual, ela não virá da noite para o dia. Há um processo. E o que nós estamos vivendo hoje é uma pessoa que estava lá no mundo, vivendo uma vida de pecado, ela se converte, amanhã já é pastor, amanhã já é oficial da igreja, amanhã essa pessoa já é profeta. Ela não passou pelo processo de crescimento e amadurecimento da sua vida e do seu caráter cristão, e essa pessoa já está exercendo função de alguém que já deveria ser uma pessoa, um obreiro, né? Um obreiro aprovado. Então não vá por esse caminho, que lá na frente será destruição para a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.